é o Evangelho do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de Jesus ressuscitado de entre os mortos. O Evangelho da vida, o Evangelho da criação. Eu vou ler em Mateus, no capítulo 24, do verso 45 ao 51, mas olha aqui para mim. Eu falei na semana passada, você estava aqui, você lembra, você ouviu, e quem não estava, é só ir no YouTube, no meu canal, e achar lá a mensagem de sexta-feira ou de quinta-feira passada, quando eu falei sobre o que Jesus definiu como uma sequência de eras, de aeões, que haveriam de se acumular e de se encavalar, até se chegar ao cenário definitivo e que caracterizaria o tempo e a manifestação da sua vinda, sem épocas definidas, sem anos, sem datas, sem nada, porque ele disse que será como um ladrão de noite, e ele disse que seria como um relâmpago que saindo do Oriente se mostra no Ocidente. E a advertência é: fiquem espertos, sejam vigilantes, percebam os sinais de natureza político-escatológica vinculada a Israel, os sinais relacionados à política global, os sinais sísmicos de todo tipo de fenômenos chocantes, os sinais relacionados a uma desordem natural crescente, a ponto de que chegará o dia em que os mares crescerão tanto que os homens terão crises de angústia, medo e pânico, e que o grande fluxo urbano vai ser na direção das montanhas. Jesus falou que durante todo esse processo se deveria estar atento para os falsos profetas, para os falsos cristos, para os falsos anunciadores da chegada de Jesus. E disse que eles proliferariam, e falou de todo tipo de catástrofe social, econômica e morte, cavalos e bestas crescendo sobre a terra. E hoje, não no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, que foi quando eu falei e onde eu falei na semana passada, mas aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu quero prosseguir. O verso 44 diz: por isso, por causa de todo esse ambiente, todo esse contexto, toda essa circunstância, toda essa situação, toda essa convergência de cumprimentos, produzindo um volume de angústia enorme a ponto de que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes das coisas até então instituídas, os poderes dos poderes dos céus, os poderes de todas as ordens dimensionais e de todas as camadas de existência à nossa volta, seriam completamente abalados desde a estrutura mais íntima e profunda. E aí Jesus, no verso 45, começa a dizer quem é, pois, esse pois é um evocativo do contexto de ódio, de desagregação, de confronto e hostilidades mútuas na terra e tudo mais que eu já descrevi, que aqui você encontra com facilidade.
Quem é, pois? Quem é em razão disso? Quem é por causa disso? Quem é porque as coisas serão assim? Quem é o servo? O servo fiel. Quem é o servo prudente? Fiel a Cristo, fiel ao Evangelho ensinado por ele. Jesus é o Evangelho é Jesus. Fiel ao próximo, fiel à sua própria consciência, fiel ao seu próprio caráter, fiel a princípios, fiel à vida. Quem é, pois, o servo fiel? Fiel e prudente, e sensato, e moderado, e em busca de discernimento, e precavido, e atento bastante, a quem o Senhor confiou os seus irmãos, os seus conservos, o seu próximo, para que eles, sendo servos de Deus, fiéis e prudentes, cuidem do sustento, do cuidado e da manutenção do coração e da alma dessas vidinhas de Deus, entregues aos cuidados de servos fiéis e prudentes. Quem é? Essa é uma questão invocativa. Apresente-se. É isso que Jesus está dizendo. Quem quer ser assim? Durante esse tempo, enquanto se espera a volta do Senhor, enquanto a fé morre, porque Jesus mesmo perguntou: e quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Quem é esse que vai se apresentar para ser fiel e prudente no tempo em que os abutres voam pela abundância dos cadáveres no chão do mundo? Do espírito da morte atraindo abutres do inferno? Quem é esse que nos piores dias, e em todos os dias, e em cada nova geração da história, quem é esse? Servo meu, fiel, que tem raiz de caráter no meu caráter, diz o Senhor. E quem é o servo prudente, sensato, sábio, vigilante, a quem o Senhor vai confiar seres humanos para que eles lhes tragam o sustento espiritual, o sustento emocional, o sustento psicológico, o sustento de esperança, o sustento de fé. Quem são esses? Apareçam, 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 ofereçam-se. Nesse tempo de espera, de cinismo, quando os homens dizem: e a volta de Cristo, quando será? E aquele tempo do qual se falava que não tardaria, que logo seria, já são interpostos 2000 anos. Onde ele está? Cadê ele? As coisas continuam as mesmas, como desde o início detectável da criação. E cadê esse novo tempo? Cadê essa nova hora? Cadê essa invasão dos céus na terra? Quem é esse servo que vai se oferecer para viver fiel e prudentemente, trazendo sustento espiritual àqueles que lhes foram confiados pela graça de Deus, na época do cinismo, da descrença, do caos, da morte da esperança, da epidemia do suicídio, do estado
apanicado de existir cronicamente. Quem é esse? Quem são esses? Bem-aventurado é aquele servo meu, discípulo meu, diz o Senhor Jesus, a quem eu, quando vier, o achar fazendo isto, sendo fiel, sendo prudente e dando sustento espiritual, manutenção, renovação de esperança ao meu povo. Esse é o bem-aventurado. Esse é aquele que diante de mim está e será exaltado. Portanto, bem-aventurados sejam todos esses que se oferecem para serem alimentadores de milhares e milhões de bocas espirituais, dando sustento, o leite genuinamente puro do Evangelho e trazendo fortalecimento e graça em dias de desesperança, angústia e desejo de morrer. Esse e esses que assim fizerem serão os servos a quem eu, quando vier, galardoarei com toda a minha glória de ser. Sim, em verdade, eu vos digo que a esses eu confiarei todos os meus tesouros, todos os meus bens, toda a minha plenitude, todo o meu poder. A esses eu galardoarei, eu mesmo. Entregarei a eles todos os meus bens. Por isso é que deles se diz que são co-herdeiros com Cristo Jesus. Co-herdeiros. Se com ele sofremos, também com ele ressuscitaremos e também com ele seremos glorificados. E também dele nos tornaremos co-herdeiros com ele de tudo quanto de Cristo seja na presença do Pai da eternidade. Mas, não sendo assim, se ao invés daquele servo ser fiel e prudente e diligente na alimentação real, profunda, verdadeira e enraizada da minha palavra como sustento no coração humano, se ao invés disso, no entanto, aquele que começou como servo e acabou se tornando mal, porque começou a dizer para ele mesmo e consigo mesmo, o Senhor não vem não. Já demorou demais, não vem, mas o poder histórico que o nome dele traz é incomparável. Eu não creio mais que ele voltará, mas eu creio que o nome dele, na história, a impressão que ele causou foi tão forte que não tem e não há poder maior para ser manipulado como força de controle, segurando os homens e manipulando os homens. Por isso, eu mesmo no meu coração não creio que ele voltará. E esse indivíduo assim diz porque ele é mau. E a intenção dele não é dar de alimentar e sustentar e dar de comer
do verdadeiro pão espiritual, da verdadeira água da vida, do verdadeiro leite genuíno em Cristo Jesus. Há aqueles que são os que nos foram confiados, mas a intenção o tempo todo era outra, porque eram maus, chegaram mascarados de piedade, mas eram maus, e com o passar do tempo disseram: ele não vem, ele não vê, ele não enxerga, ele não sabe, ele não é Deus, porque são esses aqui os verdadeiros ateus. Não são os que dizem que não sabem se Deus existe ou não creem que Deus existe. São esses que usam o nome de Deus e o nome de Cristo como manifestação da sua maldade para controlar pessoas. E por isso é que o espírito, a potestade da maldade, da manipulação e do controle toma conta deles, e eles agem assim. E lembrem-se, são pessoas que se apresentam como servos de Deus, estão assentados em tronos religiosos, mas são maus. Não creem no Senhor, nem na volta do Senhor. Eles são os deuses do nome de Deus, usam o nome de Deus como os deuses do nome de Deus. Por isso é que eles espancam os seus companheiros, eles oprimem, eles controlam, eles manipulam, eles não têm nenhum temor de Deus em relação a tratarem mal ao seu próximo e atirarem-lhes, inclusive, as unhas, os ossos e até as carnes. Também, eles se entregam à luxúria pessoal, a uma vida que tem a ver exclusivamente com que o dinheiro e as propriedades podem sinalizar. Eles vivem só para comer, para beber e para se divertirem, se entorpecendo como ébrios, sem nenhuma prudência, sem nenhuma fidelidade, sem nenhum amor, sem nenhum cuidado em relação a cuidarem da vida de si mesmos e da alma dos seus próximos. Ao contrário, Deus se transformou em poder de manipulação para eles. E Jesus já dizia: por que os homens vão achar que a minha volta demora? Bem-aventurado seja aquele que não se importar com isso e se mantiver fiel e prudente, dando sustento àqueles que vêm a eles buscar alimento. Esse vai receber de mim tudo quanto eu tenho. Mas ai daqueles que se escondem atrás do meu nome, do nome do meu Pai, pois são maus e manipuladores, são lobos vestidos de peles de Cristo, e que não creem nem em mim, muito menos na minha volta, e que aproveitam que o povo pergunta e diz que eu demoro, e eles aproveitam-se disso e se auto-instituem como donos desses pobres seres humanos, desse rebanho da desesperança, que é usado, que é manipulado, que é comido vivo, enquanto esses indivíduos vivem para a sua autossatisfação, para a sua autoglorificação, para o seu autoenriquecimento. Mas saibam, virá o Senhor virá. E vai pegar esse indivíduo no dia em que ele não espera.
E na hora que ele não sabe, você vai ouvir dizer: o Senhor virá e vai pegá-lo e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. O inferno é dos hipócritas e dos mentirosos e dos manipuladores e dos perversos. É naquele lugar onde o som é choro e raiva, ranger de dentes, porque gente assim nem o inferno cura, nem o castigo desentorta. Você está sendo pastoreado por alguém assim? Eu tenho encontrado cada vez mais dezenas e centenas de pessoas que me abordam em todos os lugares, em todos, das maneiras mais fortes, como ontem chegando aqui a Brasília, falando aqui e ali com uma pessoa, com outra, de repente vem aquela moça de uns 30 e poucos anos, loura, intensa, que veio logo chorando em cima de mim e se jogou em cima de mim chorando, no meio do aeroporto, com gente para todos os lados, e ela chorando e dizendo: obrigado, obrigado, obrigado. O Senhor me arrancou das garras de um pastor da morte, a quem eu me entreguei, e ele comeu até meus nervos, me levando a angústias de suicídio, enquanto eu tentava suicídio, e ele não me deixava morrer e não me deixava ir, e me mantinha presa, até que eu comecei, de modo escondido, a lhe ouvir. E a palavra do Evangelho me apanhou numa madrugada e eu não consegui parar de ouvir. E de manhã minha alma estava iluminada e eu fui restaurando a minha força, até que saí, rasguei, saí. Eu estou falando de uma médica. Uma médica. Hoje ela está casada com um outro homem. Isso aconteceu há 4 anos. Ela encontrou outra pessoa e que ela trouxe para vir falar comigo. E ele disse: olha, muito obrigado, porque a vida dela foi salva. Eu não sou crente, mas eu reconheço que o que o Senhor está fazendo e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Eu vejo o que está acontecendo com ela, como ela saiu da morte. Aqueles que estão dando sustento a você, estão lhe dando o pão simples, puro e simples do Evangelho, que ensina a viver, que ensina a perdoar, que ensina a deixar livre, que ensina a libertar, que ensina a amar, que ensina a ter força para atravessar. Ou são daqueles que querem manter você em dependência, sob tutela, sob comando, sob controle, dizimando e dizimando e dizimando eternamente para Deus no bolso deles. O Deus deles está no seu bolso. O Deus por qual você dizima é a conta deles, é a luxúria deles, porque em nome de Deus eles engaiolaram milhões e milhões, e a maioria. Quem pastoreia a sua alma e o que estão fazendo com ela? Senhor Jesus, por favor, eu te imploro mais uma vez, manifesta a força operante do teu poder. A força operante do teu poder manifesta agora, meramente pela palavra,
quebra grilhões, cadeias, desamarra, livra. Milhões de filhos teus que foram enlaçados por pessoas falando em nome de Deus e que os sufocam, os estrangulam, os exploram e os matam. E ainda os culpam e os fazem ter desejo de morrer ou existir em depressão. Tem misericórdia e que hoje seja o dia da tua intervenção. É o que eu te peço. E eu sei que assim será. Em nome de Jesus. Amém.